Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, em seu episódio número 47, para repercutir a primeira entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo, o argentino. Enfim, começou a trabalhar no Tricolor, chegou no Morumbi na terça-feira, na quarta-feira, dia que estamos gravando esse podcast. Ele foi ao CT da Barra Funda, conheceu o elenco e falou com a imprensa pela primeira vez, assim, formalmente, né? Tinha batido um papo rápido no aeroporto, deu a primeira coletiva e para falar sobre os temas abordados durante essa entrevista, estou aqui ao lado de Ivan Drago e Aline Fanelli. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez. E aí, Grossi, Ivan, tudo bem? Vamos repercutir um pouquinho a chegada do Hernan Crespo. Eu gostei da entrevista, a gente vai destrinchar um pouquinho mais, né, durante esse episódio do podcast. Mas eu senti ele, assim, animado para começar, buscando entender, buscando informações também. Ele já tinha, claro, algumas observações e buscando outras, então acho que a gente vai ter um conteúdo legal. Quando toca um interfone no meio da gravação, é isso, gente. Não tem... É um deboche. É um deboche. Ô, Ivan Drago, eu esqueci de falar aqui pro pessoal que a gente tá onde? No Deezer, no Spotify, no Apple Music, no Castbox e também nosso canal no YouTube. Façam inscrição, hein, que a gente tem que chegar a 5 mil inscritos quanto antes, é a meta. A meta era chegar lá para dia 26 de março com 5 mil, mas tô achando que vai dar para sonhar mais alto até. Ô, Ivan Drago, o que você achou da entrevista do Crespo? Ele não respondeu o que você perguntou diretamente, que foi uma pergunta muito pertinente, inclusive, mas você achou que foi boa a entrevista? Tudo bem, Grossi, Aline? Um abraço a todos que nos acompanham. Realmente ele fugiu da minha pergunta quando eu questionei se o Juanfran, o Daniel Alves e o Hernanes ficariam, se ele contaria com esses 3 jogadores para a temporada 2021, mas eu entendi a resposta, mas a pergunta tinha que ser feita, né? Mas enfim, achei uma entrevista coletiva bastante sensata. Ele sabe exatamente onde ele está pisando, conversou com várias pessoas que ele respeita e que estão ajudando a entender o atual momento do São Paulo, porque o São Paulo é um gigante, mas o momento talvez não condiz com a história do clube. Então eu acho muito importante ele entender o contexto para que ele consiga desenvolver tudo aquilo que ele pensa. Mas a gente vai falar bastante a respeito dos assuntos abordados durante a entrevista coletiva, mas para mim um cara calmo, um cara sensato, um cara que, pelo menos com as palavras, não sei se vocês entendem dessa forma, pelo menos com as palavras, eu repito, se mostra preparado para assumir um desafio desse tamanho. Um time gigante em crise, ou na fila. Eu concordo, Ivan. Achei que ele teve uma postura assim muito elogiável, tanto por, como você falou, saber onde está pisando, né? Ele mostrou conhecer a história do São Paulo, ele mostrou conhecer a situação do São Paulo, a situação do futebol brasileiro, deixou claro que vai ser mais um ano atípico, aproveitou para agradecer a confiança, mas também para dar um aviso aos dirigentes de tipo... Ele uma hora fala, eles estão dizendo que vão me dar todo o respaldo, toda a paciência para que o trabalho seja construído aos poucos. E aí ele fala, vamos ver se isso continuará, né? Não foi exatamente com essas palavras, mas ele deixou essa mensagem. Calma, Ivan. Achei muito bom que ele tenha se posicionado dessa forma. Eu só quero colocar uma coisa. Eu cheguei a ouvir que, independentemente do resultado final no Campeonato Brasileiro, o Diniz continuaria para 2021, ou não? Sim, a gente sabe como funciona, né? Mas eu concordo com o Grossi. Acho que ele foi muito bem, pés no chão. Achei legal também ele falando que vai aproveitar algumas características do trabalho do Diniz, que alguns pontos ele está de acordo, outros ele vai implementar elementos novos, o que Você está querendo antecipar os pontos que nós vamos discutir, é isso? Não, a gente pode começar por ele. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Tô iniciando o debate, a gente pode começar por esse ponto. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Eu não sei se ele vai ser um treinador vitorioso no São Paulo, não sei se ele vai dar certo, e ninguém tem bola de cristal para saber se ele vai dar certo ou não. Mas que o Hernan Crespo é uma figura representativa, Porque, assim, não é qualquer um. Foi um baita de um centroavante. Campeão. Exatamente. Passou por vários clubes, um cara conhecido mundialmente. Um cara grande. Então, assim, representatividade ele tem. Quando você se depara com o Crespo, poxa, você está falando de um dos maiores centroavantes do futebol mundial. Claro, para mim não foi um craque, mas foi um grande centroavante. Abaixo do Batistuta, falando da seleção argentina, mas um grande centroavante. Eu acho que é um cara com representatividade. Eu acho que a boleirada respeita por tudo aquilo que ele construiu na carreira dele como atleta, né? Se ele vai conseguir vencer como treinador é uma outra discussão, mas que não deixa de ser uma figura bastante representativa. Eu pelo menos penso dessa forma, né? Como aquela imagem, Kaká e Hernan Crespo juntos, é uma imagem impactante, não? Sim. Impactante e bonita, né? Podemos dizer dessa forma. E ele é um cara estudioso, né? Eu li aquela reportagem do Bruno Rodrigues, que não é o atacante novo do São Paulo, é o Bruno Rodrigues da Folha, Sim. Que ele fez falando do trabalho de conclusão de curso lá do Crespo na Itália, na preparação dele, né, para treinador, e como ele estuda, né, e ele gosta, ele estuda, e ele está sempre muito interessado em aprimorar o que ele está fazendo. Eu também tive essa impressão de que ele está muito pronto, de que ele está muito preparado, apesar de ter pouco tempo na carreira como treinador, e toda essa experiência que ele teve com diferentes treinadores agregam, né, a tudo que ele está construindo e que vai construir também no São Paulo. Eu acho que é muito legal da parte dele como ele se mostrou totalmente à disposição também para entender o clube, para aprender com o Visoli, para acompanhar os treinamentos e aí conseguir colocar aos poucos o que ele pensa para o futebol do São Paulo. Eu acho que esse ponto que a Aline tocou é importante, porque assim, ser estudioso não é garantia de nada, não ser estudioso não é garantia de nada, né? Mas isso impacta em algumas coisas. Primeiro, o Diniz não se considera um cara estudioso, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes. O Diniz, ele mesmo se definia como um técnico empirista, empírico, ou seja, ele estava ali sempre fazendo experiências, baseado nas impressões pessoais que ele tem, baseado nas experiências que ele teve na carreira como jogador, nas coisas que ele observa como treinador. Ele não tem ali, ele não faz a partir de uma base, os métodos do dia a dia não são gerados a partir de uma base teórica. Outros membros da comissão técnica o ajudavam a colocar essas coisas. O Crespo já parte de uma outra linha, de uma parte baseada nisso que a Aline falou, de estudar, de entender razões para cada tipo de futebol ser praticado daquela forma. Então, esse trabalho que ele fez, inclusive, passava pelo futebol argentino, pelo futebol italiano e pelo futebol inglês. O trabalho dele sobre o futebol argentino falava justamente sobre algo que a gente cobra, que a imprensa e os torcedores cobram muito aqui no Brasil, que é o improviso, né? Valorizar o futebol de rua ali, de várzea, o instinto, o talento instintivo do jogador. Na Itália e na Inglaterra, ele fala mais sobre a parte tática, sobre como é a organização na Itália de um jogo, naquela época, né, baseada mais em jogo posicional, do jogador se adaptar ao estilo de jogo do time, não ao contrário. E na Inglaterra, quando ele fala sobre a Inglaterra, ele fala muito sobre aplicação tática, sobre intensidade, sobre volume. Então, ele é um cara que quer misturar tudo isso, que no fundo é o que precisa ser feito, né? Você consegue ver dessa forma, Ivan, a diferença do Crespo por Diniz, entre um cara... Eles conversam em ideias, mas eles têm formas diferentes de aplicar essas ideias, né? Eu não consigo fazer uma avaliação mais precisa, porque a gente conhece muito pouco, né? Então, só acompanhando o dia a dia do Crespo para a gente entender realmente o que ele pensa, qual é a visão dele de futebol, né?
Eu acho que uma coisa é o discurso e a outra coisa é a prática. Eu acho que eles pensam, eu acho que existem situações semelhantes em que os dois pensam da mesma forma, mas eu acho que tem muita coisa que eles pensam diferente. E é muito difícil porque ninguém tem a fórmula do sucesso, né? Sim. Por mais que a gente fique aqui trazendo o que cada um pensa, não significa muita coisa, porque ninguém tem a fórmula do sucesso, porque nem o melhor jogador do mundo tem a fórmula do sucesso, porque senão o Messi já teria sido campeão do mundo com a Argentina, e ele não consegue. Então é muito difícil, né? Eu acho que cada trabalho, cada ideia, cada método, cada conceito, cada coisa depende de uma série de fatores, e eu não sei se o São Paulo vai conseguir contribuir para que as ideias do Crespo deem certo. Como eu acho que o São Paulo não contribuiu muito assim para as ideias do Diniz. Eu acho que ele deu tempo, mas também não deu ali material humano necessário para que as ideias dele realmente se fossem concretizassem, colocadas, né? fossem colocadas de uma maneira mais enfim, eu não consigo ainda traçar um paralelo entre os dois, assim, ou entender que realmente o sucessor do Fernando Diniz vai realmente conduzir o São Paulo praticamente que da mesma forma. Mas por que você acha que não? Material humano? Eu acho. É um ponto. O Diniz, a gente já falou Para mim é aqui, o principal. Né? Ele adaptou bem um time sem reforços, né? Que já estava um time que já havia gastado muito com reforços em 2019. Ele só teve o Luciano depois disso, só que ele perdeu jogadores importantes, principalmente o Antony, e dentro disso ele adaptou o time para não precisar de jogadores de velocidade. Mas quando o time entrou em má fase, foi justamente por não ter essa agressividade, né? O Crespo começa essa jornada ganhando um jogador de velocidade, né, Aline? Acho que a bola que você levantou ali de aproveitar ou não o trabalho do Diniz, acho que passa por isso, saber jogar sem um jogador de velocidade, mas agora tendo o benefício de contar com um jogador de velocidade, né? Exatamente. Já é uma característica diferente que, pelo menos agora, nesse momento, o São Paulo não tem, né? O Bruno é um jogador de jogar aberto e ele tem mais profundidade. Ele é um pouco diferente do Antony, porque o Antony sempre optava por contar para dentro, né? Cortar para dentro. E o Bruno, ele faz também, mas ele também faz muito por fora, que eu acho que pode ajudar muito na construção do São Paulo. É que depende muito de como ele vai montar essa equipe, né? Porque com o Antony, o São Paulo jogava de um jeito, depois houve a adaptação do Diniz com o estilo de jogo. Eu até lamento que a gente não pode ir para o CT, né, em momento nenhum, para acompanhar o começo de um novo trabalho, né? A gente vai ficar dependendo das imagens que o São Paulo disponibilizar, e é sempre bom a gente sentir começo de trabalho, clima, como é que se dá esse trabalho. Tem muita curiosidade, infelizmente a gente não vai conseguir acompanhar. Mas até quando você falou do negócio do estudioso, né? Claro, obviamente que não é garantia de sucesso, assim como quem não se aprofunda, como o Diniz, também pode ter sucesso. São caminhos diferentes e escolhas que podem levar ao mesmo objetivo. Mas eu acho que ele se mostra interessado. Ele se coloca à disposição para entender, conhece muito do futebol brasileiro. E achei muito legal também quando ele falou que assim que ele fechou, lá no começo das conversas, o Kaká mandou uma mensagem para ele, então eles também se aproximaram. Acho que essa aproximação também é um canal importante para o São Paulo, por mais que no dia a dia ela possa não acontecer, mas é bom que o São Paulo tenha o Kaká e que o Kaká seja próximo do Crespo. Isso é o Júlio Casares queria a participação do Kaká no comitê avançado de futebol, né? Ainda não havia acontecido nenhuma manifestação de nenhuma das partes confirmando essa entrada. E hoje o Júlio, na coletiva, antes de começar a coletiva, falou, né, que o Kaká é voluntário da gestão, colaborador da gestão. Então, enfim, vamos ver como será essa relação. Diga, Ivan Drago. Só uma coisa, né, com relação às ideias de jogo, né?
a gente estava falando do Fernando Diniz e a herança que o Hernan Crespo pega, e para mim não pega legado zero, o São Paulo não causa uma ruptura na filosofia, e isso é muito interessante, ou seja, o próximo treinador, sem uma pré-temporada, não vai pegar legado zero, ele vai poder aprimorar algo que já vinha sendo desenvolvido pelo ex-treinador, mas eu acho que não é só uma visão diferente de futebol. Eu acho que o São Paulo vai ter que mudar um pouquinho as características do grupo. A gente fala tanto dos jogadores de velocidade pelos lados do campo, e qualquer ideia de jogo, em determinados momentos, vai contar com um cara veloz. Sim. Porque você vai ter que se adaptar a algumas circunstâncias. Existe um adversário do outro lado e você vai ter que se adaptar àquilo que ele pode fazer contra você, né? Então, assim, a gente fica falando tanto dos velocistas que jogam pelos lados do campo e os meio-campistas. Se ele vai construir através do goleiro e vai precisar de um meio-campo com uma transição mais rápida, o Luan não faz isso, embora tenha um bom passe. Eu não acho que o Luan tenha essa característica. Talvez, trabalhado pelo Crespo, o Luan desenvolva isso, mas eu não vejo ele fazer isso hoje. O Daniel é um cara que tem muita qualidade no passe, mas ele, em muitas oportunidades, cadencia o jogo, certo? Ele não parte com a bola. O Tietê, mais ou menos. E eu acho que um cara que pode ser um pouquinho recuado e que pode dar essa velocidade quando o São Paulo quiser acelerar o jogo pelo meio é o Igor Gomes. Nem o Gabriel Sara. Então eu acho que algumas características serão fundamentais nesse trabalho do Crespo. Os zagueiros vão precisar sair jogando. Eu ia chegar aí. Mais do que o meio campo para mim é essa zaga. Porque qual foi o principal problema do Diniz? Como ele não tinha zagueiros qualificados o suficiente para fazer uma saída só com os zagueiros, ele puxava muitos jogadores para fazer a saída apoiada, né? Então, muitas vezes a gente tinha 6, 7 jogadores ali na defesa. Luciano até. O Crespo, no Defensa e Justiça, fazia essa saída com menos jogadores. Mas tem aí 2 fatores, que é quantos jogos o Defensa encarava times que iam marcar ele lá em cima. Provavelmente só contra os grandes, né? Sim. Porque quando você não é uma equipe grande, você dificilmente... não sei se eu estou conseguindo explicar, mas o time pequeno dificilmente encara uma retranca e dificilmente encara uma marcação tão em cima. É mais equilibrado, talvez. Isso. Normalmente quem encara a retranca é quem tem o poder, né? E normalmente quem sofre a pressão é quem faz a pressão é o time grande. Então, assim, o Defensa e Justiça era pouco testado no grosso dos jogos, né? Principalmente na Sul-Americana, que ele pegou rivais de níveis mais parecidos com ele, né? E quando você pega rivais desajustados que tentam apertar a sua marcação, a gente viu o que acontece. O São Paulo, quando arrancou para a liderança, se sobressaía justamente por isso. Times bagunçados iam tentar marcar lá em cima e o São Paulo saía jogando com facilidade. Mas sempre dependendo de mais jogadores. E agora, para não depender de mais jogadores, precisa de zagueiros que saibam sair jogando. Até se ele quiser montar 3 zagueiros, né? Exatamente. Isso. E ele jogou em várias oportunidades com 3 zagueiros. O 3 zagueiros dele acontecia muitas vezes porque ele tinha um lateral mais defensivo de um lado e um ponta fazendo o papel de ala do outro, né? Então, é possível, por exemplo, que ele faça esses 3 zagueiros, mesmo que o Reinaldo ou que o Léo sejam um dos 3 zagueiros. Não necessariamente vai ser o 3 zagueiros com 3 zagueiros de ofício, né? Ele fazia muitas vezes... O Sampaoli jogou assim também. O Sampaoli fazia. Você entra em campo com 3 zagueiros, mas um dos seus zagueiros joga como lateral em diversos momentos. É bom a gente pontuar isso aí. Não necessariamente vão ser utilizados 3 zagueiros como fazia o Muricy Ramalho, que jogava com 3 zagueiros de ofício mesmo, tinha uma defesa mais sólida. É uma outra filosofia de jogo com 3 zagueiros, mas não tem nada a ver com aquele São Paulo do Muricy Ramalho. Como o Reinaldo ofensivamente entrega mais do que defensivamente, eu imagino que ele vai pensar aí no Reinaldo muito mais como um ala do que como
do que como um dos zagueiros. Mas o Léo, por exemplo, se encaixa bem nessa. Olha, sinceramente, eu acho que se ele conseguir montar 3 zagueiros, se o São Paulo trouxesse um volante bom, com o Daniel na ala. Exato. Você tendo o Daniel... Onde guarda. Você tendo o Daniel pelo lado direito e tendo o Reinaldo pelo lado esquerdo, você constrói muita coisa por ali, como o Reinaldo fez nessa temporada com o Fernando Diniz, certo? Mas o São Paulo teria que contratar um volante bom, mas um volante bom. Porque aí você imaginando que ele vai jogar num 3-4-3, você tem os 2 alas aí, são mais dois meio-campistas só, né, por dentro. E aí os 3 na frente. Que, claro, um dos 3 da frente às vezes pode ser um meio aberto também, que faça mais a construção por dentro, né? Um Luan e Igor Gomes nessa sua dupla, então, Ivan? É uma alternativa interessante. Eu acho que o Igor pode fazer essa função. Ele já fez com o Fernando Diniz, sendo recuado um pouquinho para melhorar essa velocidade na hora da transição. Eu acho que o São Paulo necessita de um jogador com essas características. E, bom, ele vai ter o Campeonato Paulista pela frente, né? Então, embora ele não tenha... Fala então. Ele falou, a frase dele sobre o Campeonato Paulista é importante, porque muita gente clamava por não abandonar, porque é o título mais acessível, o São Paulo não pode se dar o luxo de abrir mão de um campeonato, e tem muita gente, conscientemente, dizendo, esse ano é atípico, não vai dar para pelo menos começar o Paulista com todo mundo. A declaração do Crespo, por mais política que tenha sido, para não desvalorizar o Paulistão e tudo mais, ela mostra que, mesmo quem for observado, então você pega ali, né, a gente está fazendo a série no nosso canal no YouTube, a gente começou com o Danilo Gomes, por exemplo, que está no Atlético Goianiense. Se ele volta, não significa, voltei e vou jogar o Paulistão. A mensagem que o Crespo passou foi, quem estiver aqui vai ter que jogar e vai ter que ganhar. Não vai ser tipo o laboratório de férias, né? Merecer ficar, né? Exatamente. Ele usa... Você vê que esse é o caminho ideal mesmo, Aline? Eu gostei da valorização que ele deu para o Campeonato Paulista. Entendo as opiniões de quem acha que deveria ser como um teste, mas ele também não teve uma pré-temporada, né? Então, para ele, o negócio já começa valendo muito, porque vai ser a primeira vitrine ali para ele, para poder mostrar as ideias. Eu acho que ele vai também levar um tempo para encontrar uma equipe ali, o que ele acha de ideal, não vai, que ele falou, né, não é Maria, não é de uma hora para outra, da noite para o dia, ele tem o seu tempo para encontrar essa equipe, não tem amistoso, não tem nada, acabou o Brasileiro 3 dias depois, já é Paulistão, então vai ser pauleira, e eu entendo que é uma boa oportunidade para esses meninos. Toda chegada de novo treinador acaba dando um ânimozinho a mais para o atleta, né? Porque aí ele quer mostrar e tentar ganhar essa oportunidade. O Danilo é um bom caso, que você falou, e entendi muito bem essa frase dele do merecer ficar. Então, você vai ter que mostrar para você ficar. Quem não mostrar o suficiente para ele, pode ser colocado numa lista como possível negociação. Porque eu acho perigoso. Desculpa, Ivan, só ia falar que corre o risco justamente do jogador voltar, só preciso estar aqui, vou jogar o Paulistão inteiro, depois vejo o que eu faço. Não, tipo, não vai ter esse conforto, né? Vai precisar responder pelo menos no dia a dia. Se vai responder ou não no jogo, né? São sempre variáveis externas, mas no dia a dia vai precisar mostrar, né? Eu entendo a teoria, tá? Mas eu acho o Campeonato Paulista um campeonato muito perigoso por conta dos clássicos, e o São Paulo ainda não está classificado de forma direta para a fase de grupos da Libertadores. Então, o Campeonato Paulista é um campeonato traiçoeiro, porque pode ser que o São Paulo não conquiste o campeonato, perfeito? Palmeiras talvez entre como favorito, é o grande favorito para a conquista do Campeonato Paulista, por conta dessa última temporada, né? Santos, São Paulo e Corinthians estão em reconstrução. Só que os clássicos, eles contam demais.
na vida de qualquer treinador, no trabalho de qualquer treinador. Então não dá para ficar fazendo teste. Nós vamos ter aqui uma identidade bastante ofensiva, infelizmente não deu certo no Clássico, tomou 4 do Corinthians. Pode esquecer que ele não vai conseguir sobreviver por muito tempo. É um campeonato extremamente traiçoeiro. Então, assim, é interessante que ele tenha mostrado para todo mundo que o Campeonato Paulista tem a sua importância, e de fato para o São Paulo que está na fila tem a sua importância, tá? Tira o clube da fila. O Campeonato Paulista não é um dos torneios mais expressivos no calendário do futebol brasileiro, mas tira o time da fila, tá? Então, ponto final. E tem os clássicos, que devem ser encarados de uma maneira como um campeonato à parte. Então, um campeonato muito traiçoeiro. Não dá para ficar inventando muita coisa, que qualquer pancada dessa no meio do caminho desestrutura e causa uma instabilidade absurda para a sequência do trabalho dele. Eu acho que ele precisa estar consciente disso, e evidentemente que ele está, porque as pessoas que estão lá trabalhando, e eu me apego bastante ao Muricy Ramalho, que entende exatamente como funciona a vida de um treinador no Brasil, com certeza tudo isso ele vai passar para o novo treinador. E tem um negócio aí no meio do caminho, que o Grossi falou que não está garantida a fase de grupos ainda. Eu acho que vai garantir, mas assim, se não for para a fase de grupos, tem jogo o quê? Dia 10, não é? A CBF estava tentando postergar um pouquinho para os times brasileiros a pré-Libertadores, a fase preliminar. Não sei como ficou essa conversa, mas tinha essa possibilidade de postergar, justamente porque não teria tempo hábil de preparação, né? Porque o restante mesmo da Libertadores, a fase de grupos começa em abril, se eu não me engano. E a fase preliminar já seria em março. Então, enfim, a CBF estava tentando mexer nisso. Aline, você só entrando num outro assunto para a gente caminhar para a reta final aqui, se o Crespo vai ter pouco tempo para trabalhar para o Paulistão, vai precisar começar já sem abandonar, né, como o Ivan falou, porque tem 2 clássicos nas 5 primeiras rodadas, por exemplo, mas ele não vai ter provavelmente nem o elenco pronto ainda, né? A tendência é que os jogadores vão chegando nessas primeiras semanas, né? Como faz? Ele falou de não tem magia, mas assim, como vai fazer se o elenco não vai estar pronto, se vai ter jogador que vai precisar de descanso? Como unir tudo isso? Como ser competitivo, montar um elenco, descansar o elenco e começar a temporada? É uma grande pergunta essa. Eu acho que nesse começo ele não vai fugir muito do que o Visoli vem mostrando, já que é um período de chegada e de que outros atletas podem chegar, até ele também se acostumar ao clube e poder fazer as modificações que ele acha importante. Não sei, eu acho que ele vai seguir nessa linha. Vai ser muito difícil. Eu não sei se o clube vai dar férias, enfim, se vai ter algum período de férias. Acho que não, né? Acho que vai normalzão, ainda né? não está confirmado, mas é possível que alguns atletas ganhem alguns dias de descanso minimamente, assim, pelo menos de jogos, né? Porque eles possam talvez só um treinar. Revezamento. Então, isso não está muito definido. Acho que a diretoria vai definir com a comissão técnica também. E aí, em cima disso, se for ter algum tipo de revezamento de jogadores para eles terem um descanso, também entra na conta, né? Qual a rotatividade que isso vai dar, o elenco, o que ele vai ter à disposição. Acho que tudo ainda é muito incógnita. Acho que a gente não tem como a gente ter muita noção do que vem pela frente. A única coisa que a gente pode imaginar é que ele vai se apoiar bastante no Visoli para começar, para seguir uma linha. E não podemos deixar escapar também que daqueles 3 jogadores citados por mim que ele preferiu não responder, eu acho que só o Daniel vai ficar, né? Sim. Tem as saídas também, não só as chegadas, né? Mas o do Hernanes é até o fim do ano, né? Mas o próprio Hernanes tinha cogitado se aposentar no meio da temporada, né? Então, assim... Tá. Ele pode, de repente, com a missão concluída agora, optar por parar ou por buscar outro lugar para concluir a carreira. É um ponto bem delicado. Precisa ver se São Paulo vai vender mais algum garoto, por exemplo, se vai seguir se vai tentar vender esses que estão emprestados, né? Porque você tem o Jean aí que fez um bom campeonato, pode ser vendido. Shailon fez um bom campeonato, pode ser vendido. Elinho.
De repente não precisa mais mexer tanto no elenco, mas enfim. Tem muita gente reclamando, o Crespo tinha que começar a trabalhar já. Além de, a meu ver, não ser um desgaste desnecessário, tem uma questão burocrática, tá? Ele e a comissão técnica deles são argentinos, vocês bem sabem, e existem questões legais aí para um estrangeiro trabalhar no Brasil. Então, talvez não seja nem possível que eles consigam tirar os 6, né? Tirar o visto de trabalho para começar a exercer de fato a profissão aqui no Brasil. Então, vamos ter calma nós, né, galera? E ainda tem pandemia, né? Era uma dúvida que muita gente estava perguntando, até foi a minha pergunta para ele, quando é que ele imaginava que ele possa começar a trabalhar. Talvez nem na estreia do Paulista essa documentação esteja ok. Não tem como... não tem como saber, né? Porque eles vão dar andamento, como é que tá funcionando isso com a pandemia, vai demorar, não vai, enfim. Tem que ficar de olho no bid, né? Tem que ficar de olho no bid. Os preparadores também, assim... vai precisar definir, porque quem da comissão fixa vai sair, quem vai continuar, o pessoal que subiu junto com o Visoli, né, o Menta e o Caco Pérez, né, o filho do Tata, vão continuar no dia a dia, pelo menos por um tempo. Tem muita coisa para ser resolvida e por isso que é muito importante conquistar a vaga direta, né, porque aí você pelo menos acalma um pouco a cabeça para começar a planejar o começo da próxima temporada, que já está aí. Ivan Drago, suas considerações finais, o que você achou da contratação do Bruno Rodrigues? Diga para mim. Liga o microfone, tá bom? É bom ligar o microfone, viu, meu amor? Conheço muito pouco. Sinceramente, vi poucas partidas da Ponte Preta na Série B do campeonato e assisti alguns vídeos, mas conheço muito pouco esse atleta. Eu particularmente não acredito que o São Paulo possa de fato brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, já que nessa sexta-feira o São Paulo enfrenta o Palmeiras. Não acho, e acho que o São Paulo tem que se preocupar mesmo em conquistar uma vaga direta a Libertadores, porque o título vai ficar entre Internacional e Flamengo. Quer dizer, se o São Paulo conseguir chegar vivo na última rodada, eu vou ficar muito surpreso. Eu acho que o São Paulo chegou já naquele limite e não acredito em título, não. Aline, você acredita? Eu acho muito difícil, mas eu não vou tirar a esperança do torcedor. Torcedor, é 1% de chance, você que tá bravo com o time, que tava na liderança, perdeu a liderança, caiu para a 4ª colocação... Tenha fé, já que você é torcedor, você quer que o seu time seja campeão, se tem chance, vai ter fé até o último minuto. Tenha fé como você teve contra o Mirassol na primeira fase da Libertadores, na Copa do Brasil. Ivan, o torcedor tem que torcer. Ficou com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Todas as vezes que o time foi exigido em momentos decisivos, ele fracassou. Por isso que eu não acredito. Mas aí você vai... Tudo bem, mas ninguém tá falando de acreditar ou não. A gente tá falando de esperança do torcedor. O torcedor tem direito de ter essa esperança, ué. Tem. Deixa. O torcedor tem. Eu não tô. Então, a gente tá falando... Eu não tô tirando essa esperança. Você já falou que você não acredita. Eu também falei que eu não acredito, mas o torcedor tem a esperança e a gente tem que respeitar essa esperança, ué. Não, eu respeito, claro que respeito. Vai que o São Paulo ganha na sexta-feira e aí dá empate no domingo. Pode chegar contra o Botafogo e de repente empatar, porque é um time que a gente não sabe como é que... Pode, mas até lá, enfim. Sobre o Bruno, né? Eu fiz 3 jogos, eu acho, da Ponte no ano passado, mas muito no começo. Gosto das características, acho que pode ser uma boa. Também acho que pode ser uma boa, muito pelas características, e gostei do modelo, barato, 250 mil só pelo empréstimo até o fim do ano, a opção de compra é barata, achei que vale a pena esse negócio. Só um ponto, né, ele é acostumado a jogar com mais espaço, né, joga em time menor, costuma ter menos... enfrenta menos adversários retrancados, então sempre tem o campo mais aberto ali para correr. É isso, meus caros, terminando a edição 47 do IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Você pode ouvir este e outros episódios no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Apple Music e em nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição. Estamos no Twitter e no Instagram, @IESPOficial, e logo mais a gente se vê para mais um episódio do IESP. Até a próxima, tchau!